sobre o que era a neoplasia, né? A Luísa falou, e a Luana falou sobre os distúrbios de circulação, né? Alterações ali relacionadas a trombose, infarto, etc. E hoje eu vou falar sobre a progressão dessa neoplasia, quando ela se torna ali uma neoplasia maligna e ela pode metastizar. Então, primeiramente, o que é neoplasia maligna, né? Então, é uma neoformação tecidual que existe um crescimento ilimitado por diversos fatores, as células ganham poderes para isso, que ela é maligna, ou seja, ela tem a capacidade de infiltrar e formar metástase. E, além disso, a gente tem perda da diferenciação das células. Então, as células daquela neoplasia não se parecem com o tecido do local. Então, quais são as características mais importantes da neoplasia maligna? Tem uma capacidade de metastizar, infiltra em órgãos e tecidos adjacentes, tem perda da diferenciação de células, tem um elevado número de mitoses, invade os vasos, tem também presença de necrose e possui um crescimento celular bem acelerado. E como é que é esse processo de neoplasia maligna? Tudo deriva de um processo de lesão celular no DNA. Então, essa lesão celular é responsável por gerar uma mutação no genoma que faz uma tríade bem clássica para a neoplasia maligna. Ativa oncogenes que vão promover o fator de crescimento para essas células, vão alterar genes que regulam a apoptose e vão também inativar os genes supressores tumorais. Então, essa tríade aqui, quando ela é expressa, ela vai fazer com que alguns produtos sejam mais expressos, e esses produtos dão origem ao que a gente chama de neoplasia maligna. Então, a gente sabe que para uma neoplasia maligna acontecer, a gente precisa de um oncogene, que são genes derivados de proto-oncogenes, que de maneira natural, eles deveriam regular o crescimento tumoral. Mas quando nós temos mutação nesses proto-oncogenes, os oncogenes são ativados e assim eu tenho produtos de transformação para que esse tumor comece a crescer. Então, qual é a função do oncogene, né? De maneira geral, o oncogene, ele é responsável por produzir oncoproteínas que vão alterar os fatores de crescimento e o metabolismo tumoral. Então, isso faz com que duplicação de DNA, transcrição de DNA e tradução de DNA ocorra com muito mais frequência. Então, os oncogenes, eles são responsáveis por aumentar os receptores de fator de crescimento nos tumores. E se eu tenho mais fator de crescimento, assim vai ser também maior o crescimento desse tumor. Bom, e por que o oncogene funciona tão bem dentro dos tumores? Porque o câncer, no câncer em si, a gente também tem os supressores tumorais. Então, eu tenho um oncogene ali superativo e o meu supressor tumoral, que deveria barrar o oncogene, não está funcionando dentro da sua normalidade. E qual é o grande problema do oncogene, né? É porque ao se finalizar uma mitose, ele prontamente já inicia outra. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa parte do ciclo celular, em que a gente tem essa fase aqui, a primeira, que é a G1, ela é comandada pela ciclina D. Então, essa fase aqui, a G1, ela é responsável por um processo de reparação e replicação do DNA. E aí segue aqui para a fase S, em que a gente vai ter várias fosforilações necessárias para ativar a replicação desses genes de DNA. Então, ela segue G1, S, G2 e M. Quando ela entra aqui no M, a normalidade dela era que ela parasse esse ciclo celular dela. Opa, dupliquei aqui, multipliquei uma vez, ok. Mas o oncogene, ele não faz isso. Ele faz com que, a partir da fase M, a célula emende novamente em fase G1, S e G2. Então, o potencial do oncogene é nisso. Ele continua esse processo de multiplicação e crescimento das células. Certo? Existem alguns produtos do oncogene que eu falei para vocês que são produtos de sinalização. Então, aqui, dentro da aula do professor de vocês, ele elencou alguns oncogenes. A gente tem esse gene RB e o PRB, que eles são muito relacionados a um tumor chamado retinoblastoma. Eles vão controlar a transição de G1 para S no ciclo celular e eles deveriam bloquear a proliferação descontrolada. Mas quando eu tenho uma mutação nesse gene, então a minha proliferação celular, ela começa realmente a ser descontrolada. Um outro gene que a gente tem é o P53.
para o reparo de um DNA danificado e induzir a apoptose daquela célula que não está boa. Eles também são conhecidos como os guardiões do genoma, mas se eu tenho uma mutação nisso, então eu não tenho mais um reparo adequado no DNA. Uma outra alteração possível que a gente tem também é nesse gene P16, que normalmente, na sua normalidade, ele deveria inibir as sinases dependentes de ciclina, que são os CDKs. Ou seja, ele deveria interromper todo o ciclo celular em meio a algum dano que o DNA pudesse apresentar. Mas se ele está mutado, consequentemente, a célula não vai ter esse processo. E o mais conhecido da gente também, o BRCA1 e 2, muito relacionado aos cânceres de mama hereditários, que eles também participam no reparo do DNA. Mas justamente isso, se eu tenho mutação em BRCA1 e 2, eu não tenho reparo no DNA e isso também predispõe ao câncer. Então, só para a gente fazer uma revisãozinha aqui. Os genes supressores de tumor e os oncogenes, os proto-oncogenes, eles deveriam estar em equilíbrio, né? Aqui na neoplasia maligna, o que acontece? O gene supressor tumoral, ele está baixo, então eu tenho uma queda da apoptose. Enquanto que os oncogenes estão lá no topo, ou seja, eles promovem uma multiplicação celular descontrolada. A gente entendeu sobre essa etapa inicial dos oncogenes, como a neoplasia maligna ela surge através das mutações, quais genes eram esses, e a gente passa agora para a biologia do crescimento do tumor. Então, o crescimento tumoral ele tem 4 etapas. Uma etapa de transformação, que é o processo da carcinogênese propriamente dito, o processo de crescimento, que é quando ele vai se multiplicar, o processo de invasão e a metástase. Bom, então o primeiro de todos que a gente sabe que a gente vai entender aqui é a transformação, que é um processo que ele decorre justamente da carcinogênese. É a transformação de células que eram normais em células que vão se tornar cancerosas. Então esse processo ele tem múltiplas etapas. Eu tenho mutações iniciais que vão fazer com que proliferações celulares aconteçam e aí esse tumor ele pode se tornar invasivo. Tem vários fatores genéticos, certo? Como, por exemplo, mutações herdadas no P53, mutações em BRCA1, BRCA2, certo? E também temos os fatores ambientais, tabagismo, radiação ultravioleta, dietas inadequadas, falta de exercício físico, até mesmo quimioterapia e radioterapias anteriores. E aí, quais são os fatores de risco que vão decorrer com esse processo de transformação celular? A gente tem as mutações genéticas acumulativas, que são um processo gradual da exposição a vários fatores de risco que vão acumulando alterações no DNA ao longo do tempo. E isso vai gerar alterações em replicação, erros no DNA, etc. A gente também tem as ativações dos oncogenes, ou seja, um proto-oncogene, ele foi mutado, e aí ele se torna oncogene e gera esse crescimento celular descontrolado. A gente também tem a inibição dos supressores de tumor. Antes eles regulavam esse crescimento, e se eles estão inibidos, os oncogenes fazem o que eles realmente querem fazer, que é proliferar todo o tumor. Além disso, a gente tem a proliferação celular por bipartições. Esse é um processo em que a célula vai se dividir, cada célula do tumor vai se dividir em 2 células filhas. Então, consequentemente, o tumor aumenta muito rápido de tamanho, porque eu tinha 1, agora são 2, agora são 4, depois são 8 células e assim sucessivamente. Existem também alterações genéticas pós a bipartição, porque quanto mais células vão se dividindo, maior a chance do meu DNA também se dividir de maneira errada. Então, isso, tecnicamente, é excelente para a neoplasia, porque é tudo o que ela precisa. E essas repetidas bipartições geram justamente aquela massa celular de crescimento descontrolado, que é a característica da neoplasia maligna. Depois disso, a gente passa para a segunda e terceira parte, que é o crescimento e a invasão. Então, a gente sabe que uma massa tumoral, ela tem duplicações sucessivas. Foi aquilo que eu falei. Uma vira 2, depois 4, depois 8 e assim sucessivamente. E esse tumor, ele vai crescer e ele vai invadir localmente. E essa invasão local gera complicações locais e claramente também predispõe ao processo de metástase. Uma coisa que a gente precisa saber é que o crescimento dentro do tumor, ele não é uniforme. Nem todas as células são iguais. A célula que deu origem àquela não é igual. Então, consequentemente a isso, a heterogeneidade dentro do tumor é gigantesca. Uma coisa muito interessante, além disso tudo,
é que o tumor, a vascularização do tumor ao redor dele, não acompanha a velocidade de crescimento. Então, é muito comum que tumores muito grandes tenham o processo de necrose central, porque os nutrientes não conseguem penetrar nele devido ao tamanho gigantesco que ele tem. Então, a massa de células malignas, ela cresce em 3 dimensões. Ou seja, ela vai crescer no volume, na largura, no comprimento, mas nunca de maneira uniforme. Essas células, elas são completamente diferentes entre si, e além disso, o crescimento é muito imprevisível. A velocidade de crescimento dos tumores, ela é variável, certo? E a partir disso, a gente pode diferenciar um tumor em infiltrante, que ele cresce invadindo tecidos adjacentes, ou metastásico, que é quando ele tem a capacidade de formar tumores em outros sítios, certo? Tumores malignos, eles podem crescer mesmo sem a necessidade de sinais externos. O que é isso? Às vezes, o próprio tumor se retroalimenta, porque eles formam vias de crescimento contínuas ali numa comunicação célula a célula. Bom, como é que esse tumor vai crescer? A gente precisa também sinalizar ele. Eu falei para vocês que eles podem ou não crescer independente dessa sinalização celular, mas para ele crescer, ele precisa ter uma sinalização. A comunicação entre as células, ela é essencial para que todas as funções normais do câncer ali, daquela neoplasia maligna aconteçam. E a sinalização pode ser justácrina, que é uma comunicação entre células adjacentes, ou seja, estou aqui do lado de uma pessoa, de uma célula, e eu estou me comunicando com ela. Então, uma célula, ela é emissora, uma célula X, ela vai secretar várias moléculas que vão atingir uma célula-alvo, e isso vai ser capaz de controlar os fatores de crescimento, controlar a diferenciação do tumor e etc. Mas essa sinalização celular, ela também pode ser autócrina, que a própria célula vai secretar sinais que vão atuar sobre ela mesma. Por exemplo, uma própria célula pode produzir fatores de crescimento autócrinos. Então, ela pode, só para vocês entenderem mais uma vez, a sinalização celular ela vai acontecer. Ela pode ser externa, quando uma célula manda em outra, ou ela pode ser interna, autócrina, né? Quando uma célula manda nela mesma. E aqui só para vocês entenderem, né? A gente tem esse crescimento do tumor e aí esse próprio tumor, ele pode liberar o que a gente chama de pequenos compartimentos de células aqui, que é o desgarramento tecidual. E aí esse tumor, ele pode ir para outros locais. Um próprio tumor, ele pode gerar compressão tecidual. Essas metaloproteinases da matriz é o que mantém as células tumorais bem justas. Só que o câncer, a neoplasia, ela não tem essa propriedade tão firme. Geralmente, as células neoplásicas, elas têm uma frouxidão célula a célula. É isso que permite com que tenha esse desgarramento tecidual. E também a gente tem citocinas pró-apoptóticas, a alteração nessas citocinas pró-apoptóticas. O câncer não quer que aconteça a apoptose das suas próprias células, certo? Então, só um resuminho aqui, mais uma vez, de crescimento celular. A gente tem diversos fatores de crescimento que vão fazer com que esse tumor cresça. E, além disso, todos esses fatores de crescimento são capazes de formar um microambiente tumoral, ou seja, capaz de fazer com que ele realmente tenha capacidade de crescer. E esse amplo crescimento causa uma compressão de tecidos adjacentes e até mesmo morte tecidual, porque o câncer, ele recruta todos os nutrientes para si. E, além disso, esse crescimento pode ser tão veloz, que a vascularização não vai acompanhar. E isso gera aquilo que eu falei para vocês, que é aquela necrose intratumoral. Até aqui alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar e colocar no chat, certo? Vou continuar. E como é que esse tumor vai continuar crescendo, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Existem várias sinalizações, existe também aumento da motilidade de proteínas de adesão, que vai facilitar justamente a comunicação de substâncias e vários outros produtos entre as células. Existem também produção de colágenos e enzimas, de colagenases e enzimas de degradação, que vão ser capazes de fazer com que as células tumorais entrem e penetrem nos vasos sanguíneos e linfáticos, e isso proporciona, inclusive, a possibilidade de formar metástase. E a gente tem também que o próprio tumor produz quimiocinas autócrinas, que essas quimiocinas são produtos de sinalização que vão nutrir esse tumor e favorecer todo o ambiente tumoral.
Bom, a gente está na metade já, prometo, que vai ser bem tranquilo. E o que é a metástase? Metástase é a capacidade do tumor de produzir um tumor em sítio ou em um outro sítio, não aquele que o tumor primário se encontra. E como é que isso acontece? A gente tem o que a gente chama de transição epitélio-mesenquimal. A transição epitélio-mesenquimal são células que elas são meio, entre aspas, assim, frouxinhas. Elas são clones metastáticos que deveriam ser coesas entre si, mas que elas se soltam. Então, ao se soltarem, elas são essa transição epitélio-mesenquimal que vão ser capazes de formar como se fosse uma semente para a metástase. Então, elas conseguem penetrar em vasos linfáticos, vasos sanguíneos e chegam a outros locais. O professor de vocês colocou isso aqui nos slides e eu achei bem interessante. Então, as células malignas caem na circulação sanguínea ou linfática por aqueles produtos de colaginases e tudo, que degradam, né, a barreira ali do endotélio vascular e vão ativar células natural killer. Ou seja, vai começar um processo ali, entre aspas, inflamatório. Também com ativação de linfócito TCD8, e eu vou ter um mecanismo de escape da resposta imune do hospedeiro. E isso vai gerar vários fatores. É como se fosse uma resposta inflamatória normal. Eu vou ter agregação plaquetária, liberação de diversas citocinas, e isso também, inclusive, pode causar um trombo. E esse trombo gera a expressão de colaginases e outras enzimas de degradação celular. Bom, a gente entendeu como esse tumor é formado, como é que o processo todo de invasão, metástase e diferenciação do tumor, e a gente vai entender agora a carcinogênese. Carcinogênese é o processo inicial, é quando aquela célula se torna realmente maligna. E aí existem vários tipos, e o primeiro deles é a carcinogênese química. E a carcinogênese química é um processo em que as substâncias químicas, sejam qualquer uma, elas vão causar alterações no material genético das células. E isso vai resultar na formação dos tumores. Esse processo, ele ocorre em etapas bem definidas, que vão envolver a interação de vários carcinógenos com o DNA celular, que vão causar o quê? Mutações, certo? Então, quando eu não retiro aquele estímulo químico, a modificação celular e a tecidual, ela é contínua, e isso gera pra gente a metaplasia. Oh, meu Deus. Deixa eu voltar. Pronto, aqui. Então, a carcinogênese química, ela começa com um processo de iniciação. A iniciação é a primeira etapa em que o DNA da célula vai sofrer mutações irreversíveis por esses agentes químicos. Então, geralmente, ela é causada, por exemplo, por carcinógenos iniciadores, que é como são chamados, né? Então, aqui a gente pode ter vários compostos químicos que vão ser capazes de, por exemplo, causar uma mutação no P53, que foi falado lá no início, que antes era um proto-oncogene e ele se torna um oncogene, certo? A promoção, que é a segunda fase, é um dano irreversível ao DNA. E ele vai ser potencializado justamente porque eu vou ter uma contínua exposição ainda daqueles produtos iniciadores, como o benzoapireno, que é muito presente nas fumaças de cigarro, pode ter também relacionado a compostos aromáticos, etc. A promoção, ela vai causar ainda um processo de expansão das células mutadas. Qual é a diferença dela para a iniciação? É porque a promoção é reversível ainda. Se o agente ele for removido, eu ainda posso ter um pouquinho de possibilidade de não dar continuidade ao processo. O que acontece quando eu tenho o que se chama de progressão? Na carcinogênese química, a progressão dela já é a última etapa. É realmente a etapa em que eu já tenho uma instabilidade genética adquirida e eu já tenho características malignas ali. Então, as células elas começam a acumular tantas mutações que eu vou ter realmente agora a expressão da malignidade. Então, aqui, mesmo que eu retire o agente estimulante, eu ainda não consigo parar de fazer com que aquela expressão maligna realmente seja interrompida.
Os carcinógenos químicos, eles podem ser diretos ou ativos, que são justamente as substâncias que não precisam de metabolismo para se tornar ativas. Por exemplo, agentes alquilantes usados em quimioterapia. Eles podem causar tumores secundários. E nós temos também os carcinógenos químicos indiretos, que são procarcinógenos, ou seja, o nosso metabolismo ele vai precisar metabolizar para que eles se tornem ativos, como, por exemplo, os hidrocarbonetos aromáticos, que são muito encontrados nas fumaças de cigarro. Outras coisas também sobre carcinógenos químicos para vocês, além dos hidrocarbonetos aromáticos, a gente tem as aminas aromáticas, que são muito encontradas em corantes industriais, e tem a aflotoxina B1, que também é derivado de fungos que são mal armazenados. Ele está muito relacionado a carcinoma hepatocelular. Bom, o outro tipo de carcinogênese que a gente tem é a carcinogênese física, que é um processo em qual esses agentes físicos eles vão causar danos celulares por algum processo, certo? Que a gente vai ter o que aqui? Principalmente radiações ionizantes, radiações ultravioletas e até mesmo fatores mecânicos crônicos. Da mesma forma que a carcinogênese química, esse processo ele também tem etapas como iniciação, promoção e a progressão. E tudo isso resulta em danos genéticos da célula. Então, só para a gente entender mais uma vez, todo o estresse físico, né, a carcinogênese física, ele gera um dano oxidativo. E esse dano oxidativo modifica o DNA justamente por uma lesão aqui indireta promovida por esses zeros, que são produtos do estresse oxidativo. Então, o que vai acontecer? Na carcinogênese física, eu tenho o que se chama de rearranjamento das bases. Ou seja, as minhas células elas vão ser completamente alteradas, eu vou ter um dano ao meu DNA, e a carcinogênese física também altera o limiar de apoptose e de correção do DNA. Tudo que uma neoplasia precisa. Ela tem alteração celular, ela tem alteração no processo de controle do crescimento celular e ela tem dano ao DNA. O processo de iniciação da carcinogênese física é justamente quando o DNA ele é modificado por um agente físico, como, por exemplo, as radiações que eu falei para vocês. A promoção são os estímulos constantes e contínuos desse processo físico que levam a uma inflamação crônica. E isso gera um processo de proliferação celular, como se fosse ali um estímulo como outro qualquer. O grande problema de toda carcinogênese não é a iniciação, não é a promoção, mas sim a sua progressão, que é quando se tem um acúmulo de mutações adicionais que vão realmente transformar aquela célula em maligna. E aí ela tem a capacidade de se tornar invasiva e metastática. Na carcinogênese física, a gente tem as formações dos zeros. Os zeros são espécies reativas de oxigênio que vão atacar diretamente o DNA, certo? Além disso, eu tenho falha na reparação do DNA. Foi aquilo que eu falei para vocês. A célula ela perde esse limiar de reparação de apoptose. E aí a gente também só acumula mutação. E a inflamação crônica, o que é isso? Esse processo de inflamação contínua vão liberar citocinas inflamatórias que também fazem ali um ambiente microtumoral que favorece as mutações e o crescimento do tumor. Até aqui, tudo bem? Por favor, respondam no chat se precisarem de alguma coisa, certo? A carcinogênese microbiológica é o processo pelo qual agentes infecciosos, vírus, bactérias, parasitas vão contribuir para o desenvolvimento do câncer. Esses micro-organismos, eles causam, além de danos indiretos ao DNA, inflamação crônica e alteração na microbiologia do tecido. Então, isso também são condições favoráveis para transformar aquela neoplasia, aquelas alterações celulares em células malignas. A gente tem muitas associações com os subtipos do HPV, 16, 18, 31 e 33, muito relacionados aos cânceres de colo de útero e boca, dependendo de qual área da mucosa foi exposta. A gente tem o Epstein-Barr, que está muito relacionado ao linfoma de Burkitt, que vocês vão aprender esse semestre que vem na hemato. A gente tem o HBV, que é o vírus da hepatite B, e o HCV, o vírus da hepatite C, também muito relacionado ao hepatocarcinoma. A H. pylori, que causa carcinoma no estômago por alteração também nas células da mucosa estomacal. E tem o HTLV, que está muito relacionado à leucemia de células T monoclonais. Esses genes aqui
todos são chamados de esses vírus, né, são chamados de oncovírus, justamente porque eles propiciam o crescimento, alterações do DNA, que são capazes de gerar uma célula maligna. Relacionado à carcinogênese microbiológica, nós temos alguns tópicos bem importantes para serem falados. Elas vão causar danos direto ao DNA, inflamação crônica e modulação da resposta imunológica. O que é isso, Adria? Bom, o dano direto ao DNA é quando o vírus ele vai se inserir dentro do material genético da célula hospedeira e isso vai gerar mutações, vai gerar uma instabilidade genômica. A inflamação crônica é porque o organismo sabe que existe um DNA estranho. Então, existem várias espécies reativas de oxigênio e nitrogênio sendo liberadas constantemente. E isso também causa lesão no DNA. E a modulação imunológica, o que é isso? Existe também a possibilidade de se ter a supressão da resposta imunológica do hospedeiro, fazer com que esse crescimento descontrolado de células aconteça. Bom, e a partir de agora, a gente vai entender o que é o estadiamento dos tumores, que até a Luísa tinha falado, o estadiamento TNM. Eu nem vou me prender muito a isso, mas T relacionado ao tamanho, profundidade, N de linfonodos e M de metástase à distância. O estadiamento ele vai variar também de acordo com o local da lesão. Os estadiamentos TNM de, por exemplo, tumores do estômago não são os mesmos tumores de intestino. E também o estadiamento é responsável por definir qual é a proposta terapêutica para aquele determinado tumor. Pronto. E para finalizar, eu queria muito falar para vocês sobre o que a gente chama de hallmarks do câncer. Os hallmarks do câncer são justamente todos os fatores que são capazes de transformar, de deixar aquela célula maligna. São as características das células malignas, certo? São os hallmarks. Primeiro de todos, a gente tem a autossuficiência. O que é isso? A célula cancerígena ela tem fatores de crescimento que são responsáveis pela ativação dos oncogenes. Ou seja, a autossuficiência de crescer independente de alguém mandando nela. Elas têm oncogenes capazes de produzir esses fatores de crescimento. 2. Insensibilidade à supressão dos fatores de crescimento. Por quê? Por que isso acontece? Eu não tenho genes supressores tumorais funcionando normalmente. Eu não tenho a regulação da apoptose. 3. Invasão celular. O câncer ele tem tanta metaloproteinase, tem tanta colagenase, que ele consegue invadir, quebrar os tecidos adjacentes por essas enzimas, certo? 4. Potencial replicativo ilimitado. O que é que isso significa? O câncer, as células cancerígenas, elas têm ativação da telomerase, ou seja, eu tenho uma reconstrução dos meus telômeros que vai garantir com que aquela célula continue se dividindo. 5. Angiogênese sustentada por fator de crescimento vascular, que é o VEGF. Isso significa que aquele próprio microambiente do tumor, cheio de quimiocinas, citocinas, é capaz de ativar o VEGF. E isso gera angiogênese para o tumor. E 6, e última, a evasão da apoptose. Ou seja, eu tenho diversos genes, BLCA2, BAX, que estão mutados justamente para que não se tenha o processo de apoptose, certo? Bom, então agora a gente vai fazer nossas questões. Até aqui, alguma dúvida? Tudo certo? A primeira questão. Uma célula exposta a agentes carcinogênicos passa por uma série de transformações bioquímicas. Sobre as transformações celulares decorrentes de exposição a agentes carcinógenos, analise as afirmativas abaixo. 1. O aumento da produção de proteínas e da transcrição gênica, ao aumento da proteína da transcrição gênica, o aumento da atividade das proteínas antiapoptóticas, e a terceira, a transcrição e tradução de proteínas erradas, maldobradas e afuncionais. E aí, o que vocês acham? Por favor, alguém interage, coloque no chat o que vocês acham, qual é a resposta dessa questão. E aí, alguém? Vou passar. As três estão certas. A gente viu que realmente tem aumento de proteínas, tem aumento de transcrição. As células cancerígenas, elas têm um controle antiapoptótico e é óbvio que quanto mais vezes eu me dividir, maior vão ser os erros de proteínas, mais elas vão ser mal dobradas e mais elas vão ser afuncionais, certo? Aqui eu coloquei para vocês verem depois, se vocês precisarem estudar por aqui. A segunda questão.
Agentes físicos, químicos e biológicos são capazes de induzir o desenvolvimento de tumores por vias epigenéticas decorrentes da indução de mutações de pareamento de bases nitrogenadas, até atingir genes de proliferação ou supressão tumoral. Isso aqui a gente já sabe, né? Sobre esses agentes, assinale a alternativa que contém sua correta classificação e exemplos. A. Carcinógenos biológicos, como o vírus da hepatite B, se mostram como potencial indutor de tumores em qualquer parte do organismo, incluindo órgãos como o fígado, vias biliares e trato geniturinário. B. Carcinógenos biológicos, como o papilomavírus humano, apresentam potencial carcinogênico em todas as suas subespécies. E. Carcinógenos físicos, como a radiação, são potenciais indutores de tumores quando se é exposto a doses moderadas a altas, como o raio-x, durante toda a vida. D. Carcinógenos químicos, como exposição a toxinas em mineradores, induzem tumores após curta ou muito curtas exposição em órgãos que são mais expostos a estes. Letra E. Carcinógenos químicos, como cigarro, causam tumores apenas em órgãos diretamente relacionados a eles, como os pulmões. Bom, então o gabarito daqui é a letra D. Por que não é a A? Vírus da hepatite B, ele pode sim causar tumor em fígado e vias biliares, mas quando vocês virem uma questão como todas as partes do corpo, gente, não é assim. Existem patógenos que têm especificidade, por exemplo, o HPV, câncer de colo de útero e câncer de boca. O trato geniturinário aqui, só para vocês saberem, também é muito relacionado ao tabagismo, certo? A letra B fala que o HPV, em todas as suas subespécies, está relacionado ao processo de carcinogênese, e não é verdade. Existem subtipos que são relacionados apenas a lesões na mucosa, no trato feminino, trato masculino, genital, certo? A letra C fala, por exemplo, que os carcinógenos físicos, como a radiação, eles são potenciais indutores de tumores, isso é verdade, quando expostos a doses moderadas a altas, como os raios-x, durante toda a vida. Embora isso seja correto de afirmar que a radiação realmente é um carcinógeno físico, doses moderadas, ela não é muito precisa em relação a isso, certo? A formação não é tão clara de falar assim durante toda a vida. Crianças, por exemplo, eles têm uma quantidade limitada de raio-x para fazer, porque a exposição à radiação pode predispor a diversas neoplasias. A letra D é a correta, certo? A letra E fala que carcinógenos químicos como o cigarro causam tumores apenas em órgãos relacionados a isso. Não é verdade. Trato geniturinário, as neoplasias do trato geniturinário também podem ser relacionadas ao tabagismo. Terceira questão, aqui está o comentário para vocês, certo? E aqui é a terceira questão. Sobre o mecanismo de transformação maligna, considerem as assertivas abaixo e a relação propostas para ela. 1. O aumento da atividade dos genes supressores tumorais impede a transformação maligna de uma célula. Por quê? Porque genes supressores tumorais ativam vias de morte celular. Vou passar para o gabarito. Verdade. A 1 está verdadeira e a 2 também está verdadeira. E a 2 justifica a 1. A gente viu que esses genes supressores tumorais, eles controlam justamente a divisão da célula, impedindo que ela se multiplique de maneira inadequada, ou seja, termina um ciclo de divisão celular, interrompe. Inicia outro ciclo celular, interrompe. Por quê? Porque são vias de morte celular, são vias indutoras de apoptose. Quando eu tenho uma mutação no gene supressor tumoral, as minhas divisões celulares, elas são repetidas e eu não tenho mais o controle da apoptose. Aqui está justamente o comentário para vocês, tá certo? E muito obrigada. Qualquer dúvida é só falar comigo por esse número aqui, tá certo? E é isso, estou aqui. Opa, tu pode explicar o item certo da segunda questão? Tá. Deixa eu voltar. Aqui. Carcinógenos químicos, como a exposição a toxinas em mineradores, induzem tumores após curtas ou muito curtas exposições em órgãos que são mais expostos a eles. Isso é verdadeiro. Às vezes, a gente, por exemplo, mesmo que durante um curto período de tempo, os minérios, eles têm essa capacidade, as toxinas, elas têm a capacidade de se acumular em pequenas quantidades. E isso gera também, por exemplo, nos pulmões, né? Então, mesmo que acometa ali de maneira local e de pequena exposição, mesmo que seja por curtos períodos de tempo, acontece que o acúmulo ele pode ser grande e capaz de causar mutações. Mas se eu não tiver sido muito claro, eu posso mandar essa questão para o André, e aí eu mando para a tua representante e ela pode te encaminhar, tudo bem?
certo? Se você quiser, eu posso perguntar a ele também. Gente, vocês estão liberados, tá bem? Qualquer dúvida, a minha dúvida era. Ah, certo. A minha dúvida em relação. Certo. Mesmo que seja em curto espaço de tempo, tá certo? Os mineradores, eles são frequentemente expostos a carcinógenos químicos, por exemplo, sílica e radônio, que são muito associados a cânceres pulmonares e outros problemas. O que a gente precisa lembrar é que mesmo que essa exposição ela seja curta ou muito curta, ela ainda vai acontecer, certo? Então, por isso que esse é o gabarito. Mas de toda forma, eu vou mandar isso para o André, e aí eu mando essa dúvida para Maria Clara e para Lourdes, tá certo? Pronto. Pois, gente, vocês estão liberados. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E qualquer coisa é só falar comigo, certo? Um abraço, boa noite, bom final de semana e boa prova para vocês.